Capítulo 3, é levantado o altar. O altar vai ser a primeira parte do templo a ser restaurada. Isso se dá pelo fato do objetivo do retorno aos rituais de expiação, de sacrifícios, os holocaustos de uma forma geral. Como havia ali uma demanda contra diversos inimigos, nada melhor do que começar pelo altar, para que os sacrifícios eles fossem recolocados em prática e assim possivelmente aplacaria a ira de Deus sobre o seu povo. É mais ou menos isso que dá a justificativa para o altar ter sido a primeira parte a ser reedificada. Capítulo 3, verso 1 diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem, quer dizer, o mesmo objetivo, em Jerusalém. E levantou-se Jesua, ou Josué, que era o sumo sacerdote, filho de Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, ou Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então esse início aqui do capítulo 3 apresenta claramente o início da obra do templo, começando pelo altar, pela liderança de Josué e Zorobabel, ou o oposto, porque o Josué, ele era o sumo sacerdote, e o Zorobabel, ele era príncipe de Judá e também tinha sido nomeado como governador pelo imperador Ciro o Grande. Aqui nós estamos no 7º mês, que era o mês de Tísere, entre para nós ali caindo setembro e outubro, e era um mês sagrado, um daqueles meses sagrados, porque tinha a festa dos tabernáculos, que também é chamada de festa das cabanas ou dos ramos, que era aquele período que eles habitavam em tendas, e era bem propício para aquele momento. Então eles começam a obra, sendo que Zorobabel, ele é justamente o que lidera. E há um detalhe, aqui diz que Zorobabel era filho de Sealtiel. Sealtiel, que também é chamado de Salatiel. Só que, na verdade, segundo o livro de Crônicas, capítulo 3, verso 19, diz que Zorobabel ele era filho de Pedaías, que era irmão mais novo de Sealtiel. Agora, aquela questão, como é que isso ia, na verdade, funcionar? Porque aqui fala uma coisa e lá fala outra. Lá fala que era filho de Pedaías e aqui filho de Salatiel. Como é que se explica? Olha só, para explicar essa situação, que é uma discrepância, na verdade, é a lei do levirato que vai entrar em ação. A lei do levirato, você lembra, era aquela que era o dever do irmão assumir a esposa, a sua cunhada, quando ela não tinha filhos, para suscitar descendência ao seu irmão. Então, a possibilidade aqui é justamente que Pedaías ele tenha tomado por esposa a viúva de Salatiel, ou Sealtiel, que na verdade teria morrido sem filhos. Aí dessa união nasceria quem? O Zorobabel, que também é conhecido como Sesbazar. Então, nesse caso que nós colocamos aqui, o Zorobabel era filho próprio de Pedaías, correto? É biológico, mas filho legal de Sealtiel. Então seria uma questão bem lógica para resolver esse problema. Além disso, além do mais, o Zorobabel, ele era o herdeiro legítimo do trono. Por quê? Salatiel, ele era filho de quem? De Joaquim. Joaquim, aquele foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, que também era conhecido como Jeconias ou Conias. Então, na verdade, a explicação para essa diferença seria justamente essa colocada aqui. Justamente a questão da lei do levirato, que deve ter entrado em ação ali, porque senão você vai ter antagonismo. O livro de Crônicas falando que ele é filho de Pedaías, e esse livro aqui falando que ele é filho de Salatiel, Sealtiel. Se resolve dessa forma, lei do levirato. Versículo de número 3. E firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. Perceba, havia um temor, porque eles estavam sendo acossados pelos moradores da terra. Então eles correm para edificar o altar do holocausto e oferecerem sacrifícios ao Senhor. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Holocaustos de manhã e de tarde, quer dizer, aquele padrão, sacrifício da manhã e sacrifício da tarde, às 9 e às 15. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, quer dizer, conforme o ritual, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e os das luas novas, virada do mês, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, as diversas festas.
como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do mês, desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Quer dizer, a obra do templo necessariamente não tinha tido começo, porque eles começaram pelo altar do holocausto. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Bem, nós sabemos que os sidônios e os tírios, eles dominavam a questão da madeira, principalmente a madeira boa, melhor, que era do Líbano. Então aqui acontece como nos dias de Salomão. Os tírios e os sidônios traziam essa madeira por jangadas, por barcos, até o porto de Jope. E de Jope eles levavam para Jerusalém, porque o mandato do rei é que eles deveriam fornecer todo o material necessário para a reedificação do templo, a reedificação da casa de Deus. Isso aqui está acontecendo no período ali, justamente, que cai naquela faixa do tabernáculo, para nós cair entre setembro e outubro. Porque quando a gente chegar no versículo 8, aí nós vamos entrar numa outra etapa. Então, tudo isso está acontecendo em 536 aproximadamente, que é o tempo onde você data o início das obras do templo. Já a partir do versículo 8, nós entramos no seguinte: são postos os alicerces do templo. Esse templo que vai ficar conhecido como Templo de Zorobabel. Verso 8: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Vamos entender. Aqui a obra retomada diz que é no segundo ano da vinda, porque, na verdade, o Ciro, ele tomou o reinado mundial, a princípio em 539. O decreto sai logo em seguida, mais ou menos 538. Aqui, passados 2 anos, nós estamos, como eu falei há pouco, 536 a.C. aproximadamente. Aí, em toda aquela disposição, Salatiel e Josué, que são os cabeças da obra, eles vão distribuir tarefas. Veja que aqui no versículo 8, eles colocam os levitas para trabalhar da idade de 20 anos para cima. Mas nós sabemos que, pela lei que Moisés recebeu, o cargo dos levitas deveria começar dos 25 indo até os 50. Aqui, na verdade, está começando 20, mas não há ordem na lei para isso. Isso se dá pela forma de trabalho que eles mesmos começaram a estipular. Verso 9: então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Então vamos lá. Os levitas foram preparados para que aviassem a obra da casa do Senhor. Quer dizer, para fazer toda a preparação, para fazer todo aquele incremento, para que a obra fosse, na verdade, colocada como ponto principal. E a obra foi começando e desenvolvendo debaixo da fiscalização dos sacerdotes, também dos levitas. 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Veja bem, Davi estipulou uma série de normas que não vinham da lei de Deus. Dar-se aí o caso de se avaliar que a mudança da obra do levita, começando com 20, tenha sido estipulado justamente nessa época que Davi colocou a regra da liturgia do templo. E cantavam a revezes, quer dizer, se revezando, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor,
pela fundação da casa do Senhor. Então quer dizer, a obra teve início, 536, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, eles estão à frente, os levitas cantores, os sacerdotes, e a obra foi tocando. Versículo 12, porém muitos dos sacerdotes e levitas, e chefe dos pais, isso aqui é interessante, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Isso aqui é o seguinte, aqueles que eram mais antigos, que foram para o cativeiro e viram o outro templo de Salomão, quando constataram esse outro templo, eles estavam vendo que esse templo era inferior. Ele não tinha toda a pompa do templo de Salomão, até porque a época era diferente, era escassa. Mas aqueles que nunca viram um templo em sua vida, aqueles estavam com alegria, de forma que aqui você tinha dois tipos de choro. Um choro de alegria, daquele que nunca viu um templo na sua frente, muito menos adorar a Deus. E choro de tristeza daqueles que viram um que era muito melhor e sabiam que esse daqui não chegava nem uma terça parte do que tinha sido o templo de Salomão. 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, na verdade, o que nós temos no capítulo 3 é uma questão bem objetiva, a restauração do templo, mas começa pelo altar. Qual é a aplicação direta que nós fazemos nessa questão do altar? O altar ele foi alvo do início da obra, justamente mostrando o quê? Que a necessidade maior de Israel era a expiação do seu pecado. Não é à toa que o altar é o ponto inicial, isso aqui não é por coincidência, nada na Bíblia é coincidência, e aqui mostra que, na verdade, começando a obra pelo altar do holocausto, as expiações estavam sendo feitas perante o Senhor e Deus automaticamente estava se aplacando de todas aquelas transgressões que Israel tinha cometido através dos séculos. E aqui a obra começou de fora para dentro, ao oposto da inicial, que tinha sido de dentro para fora, justamente mostrando que era um retorno e não um início. O início tinha sido feito lá atrás, aí começou de dentro para fora, mas aqui, como é um retorno, você começa a trabalhar de fora para dentro. É como se fosse uma questão invertida. Este foi o livro de Esdras, capítulo de número 3.